Olá, queridos, graça e paz, o Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá no segundo livro dos Crônicas, no capítulo 10. O versículo é o 8 apenas. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mas Roboão, ele desprezou o conselho que os anciões lhe tinham dado, e ele foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviram. Esse texto, ele é muito rico e ele nos ensina várias lições. Eu desafio você a ler 2 Crônicas 10, mas eu quero compartilhar algo ao seu coração. O rei Roboão, ele tem uma postura, e essa postura foi uma das coisas que trouxe um colapso sobre Israel. Roboão, ao invés de buscar conselhos com os anciões, os mais velhos, os sábios, ele decide buscar conselhos com os mais jovens, os seus amigos, aqueles com os quais ele cresceu junto, cresceram com ele. Sabe, irmãos, todos nós precisamos de conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselho há sabedoria. A Bíblia também diz que não é bom que o homem ande só. Quem acredita que não precisa de conselho de alguém, ele já está caído. Agora, mais importante do que o conselho que a gente precisa é o conselheiro. É quem irá nos dar o conselho. Roboão, ele deixou os conselhos dos sábios, os anciões, dos homens maduros, e a Bíblia diz que ele ouviu os conselhos dos jovens, dos imaturos. Sabe, o jovem ele é passional, o jovem ele não é racional, o jovem geralmente ele é mais imediatista. O jovem geralmente ele atropela as coisas sem saber esperar o tempo correto. E o resultado de tomar conselho de pessoas imaturas, jovens, traz realmente uma ruína. A Bíblia diz que essa postura, e lá no versículo 19 desse capítulo vai dizer que Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Houve um espírito de rebelião operando sobre Israel. O desprezo de um jovem pelos conselhos dos sábios desconfigurou todo um projeto por causa de um imediatismo. Olha como é sério isso. Acabou com tudo o que os seus pais haviam conseguido. Os bons conselhos quase sempre não vêm com palavras que vão te causar prazer, querido. Geralmente, eles vêm com um estraga-prazer. Geralmente, os conselhos dos pais é um conselho que estraga um prazer. Assim, também é na vida dos crentes. Eles vão buscar os conselhos de Deus na sua palavra, e geralmente os conselhos da palavra de Deus vêm contra a sua vontade, a vontade da carne, contra a vontade contra o seu prazer, contra a vontade do seu eu. Os conselhos dos sábios para este rei Roboão era um estraga-prazer, e por isso ele decide ouvir os conselhos dos seus amigos. Por isso ele decide não dar ouvido aos conselhos dos sábios e dar ouvido aos conselhos dos amigos. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Deus ama, e Deus nos ama, e porque Deus nos ama, por isso que os seus conselhos, os seus princípios estão baseados na sua palavra, e geralmente, quase sempre, vem contra a nossa vontade, vem contra a vontade da nossa carne. Não abra mão dos conselhos de Deus, não abra mão dos princípios da palavra de Deus. Mesmo que não esteja de acordo com a sua vontade, decida não abrir mão.
Nós precisamos parar de ouvir os conselhos de uma alma imatura, irmãos, e ouvirmos os conselhos de Deus para nós. E eu quero compartilhar duas coisas rapidamente. Acerca de pessoas mais experientes, eu quero dizer para você, tem pessoas que não andam com pessoas assim, porque o complexo de inferioridade é tão grande. Elas não andam com pessoas mais experientes que elas. Elas não aceitam ser aconselhadas, exortadas, instruídas por pessoas que têm mais sabedoria. E esse falso amor próprio que faz se acercar só de pessoas inferiores que ela. E isso é terrível. Outro conselho: se você chegou em algum lugar, não permita que este lugar deforme você. Roboão chegou até o lugar de reinado, mas quando ele chegou neste lugar, ele se deformou, ele se desconfigurou, e ele desconfigurou também toda a sua caminhada, por causa do seu orgulho, por causa da sua vaidade. A Bíblia, mais uma vez, quero repetir para você, ela diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Procure pessoas que têm uma palavra rema de Deus para a sua vida. Homens e mulheres que têm experiências, que têm uma caminhada com Deus para se aconselhar. Não abra o teu coração para qualquer pessoa e nem busque conselho de pessoas que não têm nada de Deus para te entregar. Receba esse conselho nessa manhã e viva intensamente os planos e o propósito de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos.